Olá, tudo bem com você? Bem-vindo ao programa número 100, conversando sobre dependências e outros temas. E hoje nós teremos uma edição comemorativa, justamente por se tratar do nosso programa número 100. Então, teremos a presença de uma pessoa muito especial, com muito conhecimento na área de entrevista motivacional. Fique conosco, então, para você conhecer essa pessoa e para você abstrair o conteúdo de conhecimento que essa pessoa pode trazer para a gente. Tá bom? Peço, antes do início do programa, para que você nos ajude na divulgação do programa e do conteúdo. Isso é muito importante, porque nós não temos apoio financeiro, nós não temos apoio de empresas, então nós trabalhamos a nossa própria divulgação. Se você nos ajudar, nós seremos mais conhecidos, o canal será mais conhecido e mais pessoas terão acesso ao conhecimento específico relativamente às dependências em geral e ao transtorno por uso de substância. Então, nós contamos com a sua ajuda. Peço também que, caso você tenha gostado do programa de hoje, deixe o seu like no final. Isso também ajuda o YouTube a reconhecer a relevância e a importância do programa. Então, conto com vocês. Muito obrigado e vamos ao programa de hoje. Olá, pessoal. De volta aqui no nosso programa número 100, conversando sobre dependência de outros temas. E hoje nós temos uma pessoa muito especial que irá participar do programa, mas a Neide irá apresentá-la para a gente. Eu sei que vocês já estão vendo essa pessoa, mas a Neide vai fazer a apresentação formal. Mas antes da Neide começar, eu gostaria de comunicar a vocês que, a partir de agora, eventualmente, nós teremos sempre um convidado especial no nosso programa. Então, acompanhe a gente sempre para você estar sempre a par das novidades de conhecimento na área da psicologia, tá bom? Neide, é com você, Neide. Oi, Paulo, boa noite. Eu tenho um imenso prazer, a imensa satisfação de apresentar a professora doutora Neliana Figli. Acho que o papel que ela representa, assim, com muito carinho, com muito cuidado, é o de mãe do Lucas e do Luigi, né? Que eu acho que esse é o grande papel dela. Mas, além disso, ela é psicóloga, ela é especialista em dependência química, ela é professora doutora pela Escola Paulista de Medicina na área do transtorno por uso de álcool, e ela é a grande representante desse modelo que nós vamos falar hoje, da entrevista motivacional. Na verdade, na minha opinião, ela é a expressão maior no nosso país da entrevista motivacional. E eu queria começar, então, apresentando então a Neliana Figli e fazendo uma pergunta para ela. Neli, o que é entrevista motivacional? Essa coisa sobre... muita gente fala sobre entrevista motivacional, mas muitas vezes eu percebo que pouca gente sabe exatamente do que se trata esse tipo de intervenção. A tua percepção é muito correta, Neide, porque o nome entrevista motivacional dá margem a vários tipos de pensamentos e crenças. E o que é entrevista motivacional? Como os autores que a elaboraram, o Stephen Honick e o William Miller, definem. Entrevista motivacional é uma maneira particular de conversar com as pessoas sobre mudança e crescimento, de modo que as pessoas possam se compromissar com a mudança, fortalecidas pela sua própria motivação. Essa é a última edição mais atual. A edição anterior falava de um termo que eu gosto muito, que eu acho que simplifica muito o que é entrevista motivacional. Eles usavam o termo conversa colaborativa. E muitas vezes, quando eu treinava os profissionais, né, alguns profissionais até se incomodavam um pouco, né, falavam, nossa, Neliana, mas conversa colaborativa, não dá um tom meio informal? Eu falei assim, sim, mas também dá um tom de proximidade, de familiaridade e de algo prazeroso, algo que você quer, que você gosta, que pode fazer você mudar.
Então, em linhas gerais, seria isso, né? Seria essa definição de entrevista motivacional. Uma postura de comunicação para facilitar o comprometimento com uma mudança por meio da motivação interna das pessoas. Bacana, Neliana. Prazer em recebê-la aqui, Neliana. Muito bom ter você, ter a oportunidade de conversar um pouco com você aqui no nosso programa, viu? Eu tenho uma pergunta para você. Quais são as principais estratégias que a entrevista motivacional utiliza no tratamento do TUS, no transtorno por uso de substância? Ok, perfeito. Até assim, antes de responder a pergunta, eu queria agradecer o convite de vocês dois, né? Assim, a Neide é uma irmã para mim, né? É uma pessoa que eu admiro demais, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. E o Paulo é colega UPSI, né? Colega de trabalho, psicólogo, e tive a honra também de treiná-lo em entrevista motivacional. Então, para mim é um prazer muito grande estar com vocês dois aqui hoje, tá? Bacana. Conversando sobre um tema que, evidentemente, eu sou apaixonada, né? Quando vocês falam em estratégias, acho que um outro mito que surge também na entrevista motivacional é que a entrevista motivacional pode ser um conjunto de técnicas, um conjunto de ferramentas, um conjunto de estratégias. E os autores deixam muito claro que a entrevista motivacional é uma abordagem de aconselhamento, é uma postura de comunicação. Então, o profissional é treinado para se comunicar melhor. E aí sim, dentro dessa comunicação, existe uma metodologia que dentro da entrevista motivacional nós denominamos de PAR. O acrônimo PAR, que significa P de perguntas abertas, A de afirmação, reforço positivo, R de reflexão e R de resumo. O que isso significa? O profissional ele é treinado para fazer qualquer das estratégias entre afirmação, reflexão e resumo para cada uma pergunta aberta. Isso parece algo simples, mas na prática é complexo. Por quê? Porque, principalmente quando o profissional está atuando, vem muito aquele ímpeto de perguntar, de questionar. Então, o que os profissionais me falam é que a maior dificuldade que eles encontram é de não fazer perguntas, porque fazer a afirmação, a reflexão, o resumo, são tarefas altamente reflexivas, onde simplesmente a gente vai espelhar aquilo que a pessoa está nos dizendo, sem supor, sem deduzir, sem interpretar. Para daí, depois que nós fizermos duas dessas estratégias, uma pergunta aberta. Então, a pergunta tem o seu lugar na metodologia da entrevista motivacional. Mas sempre quando nós utilizarmos a pergunta, é sempre uma pergunta aberta e evocativa, com o objetivo de que a pessoa fale muito mais do que o profissional. Legal. Obrigada, Nelly. É tão bom escutar a Neliana falar, porque em algumas oportunidades, eu já tive a oportunidade de falar isso para a Neliana, porque a postura da Neliana na vida e na profissão é a postura da entrevista motivacional. Então, assim, não é alguma coisa que você entrou dentro do consultório, você fala, bom, agora vou usar a entrevista motivacional. Mas eu tenho a sensação com a Neliana de que a Neliana é a entrevista motivacional no dia a dia dela. Ela já assumiu essa postura, essa escuta, esse jeito de escutar. Então, quando a gente conversa com ela, mesmo que você não esteja numa consulta psicoterápica, você percebe essa postura. E a minha pergunta, Neliana, qual é a contribuição, então, que a entrevista motivacional ela dá para o tratamento do TUS? Né? O que acontece quando a gente usa a entrevista motivacional associada a outras abordagens, quaisquer que você escolha para tratar o TUS? Eu e o Paulo aqui usamos a terapia cognitivo-comportamental, que é a nossa linha, mas assim, como que a entrevista motivacional colabora para o tratamento do TUS?
Perfeita a tua pergunta, Neide. Só vou voltar um pouquinho, até quando você fala, né, da minha postura, né, entre aspas, quando nós somos treinados na entrevista motivacional, você é treinado a mudar como pessoa. Então, você não muda só a sua comunicação como profissional, mas você muda como familiar, como mãe, como amiga, como vizinha, como paciente. Então, por quê? Porque você consegue eleger um foco, né? E o foco, o que que é? A motivação, né? O que move aquela conversa, o que move aquelas pessoas. E isso, em particular, é fundamental no tratamento por transtornos por uso de substâncias. Por quê? Porque são pessoas que são movidas pela dor, pelo sofrimento, pela doença, mas em essência pelo prazer. Quando eles encontram um tratamento onde você consegue olhar o todo e não só a doença, não só o sintoma, mas o que levou aquela pessoa àquela situação. Quais são as forças que movem aquela pessoa? Qual é a ambivalência que ela tem? Porque todo dependente, todo usuário de substâncias tem uma ambivalência. Tem um lado dele que fala, vai, porque isso é bom, eu quero. Mas tem um lado que fala, eu tenho medo, nossa, eu estou fazendo as pessoas sofrerem, poxa, mas eu estou correndo riscos. Então, em algum momento, esse diálogo interno acontece. Quando você consegue acolher isso e mostrar que isso faz parte da ambivalência e poder mostrar que existem outras formas dele poder lidar com aquela situação, isso abre um caminho, né? Porque ele não fica reduzido apenas a um diagnóstico. Você olha o todo da pessoa. E isso é muito sintomático quando a gente faz o treinamento em entrevista motivacional. Você não muda só a forma de você trabalhar, você muda a forma de ser. E isso é muito preconizado pelos autores. Então, eu vejo assim, a principal, e não é mera coincidência que a entrevista motivacional surge no tratamento de dependentes de álcool. Por quê? Porque o dependente químico, ele é um paciente muito desafiador, ele é difícil de ser tratado. Porque muitas vezes as pessoas têm aquela ideia da pessoa muito grave, que não consegue começar o dia sem cheirar, sem beber, sem fumar, que perde o trabalho. Sim, existe esse caso, mas existem aqueles que são CEOs de empresa, que são gerentes, que são médicos e que tocam a vida, né, funcionalmente falando, claro, com perdas, mas muitas vezes essas perdas não ficam tão evidentes. Então, quando você consegue conversar com parceria, de igual para igual, e mostrando quais são as motivações, você abre caminho realmente para a pessoa se compromissar com a mudança que ela quer realizar. Legal, Neliana. Ô, Neliana, mais uma pergunta, né? Na sua Pois não. experiência, né, pessoal, como clínica, né, quais são os resultados efetivamente obtidos quando você emprega a entrevista motivacional no tratamento do TUS? Excelente pergunta, Paulo. Quando o dependente químico chega para tratamento, não é um ou dois ou três problemas, são vários, em várias áreas. E tanto o profissional, quanto o empregador, quanto familiar, quanto o amigo, vai pensar assim, qual é a área de maior problema? Vamos começar por ela, então vamos fazer de tudo um pouco, né? O entrevistador motivacional elege um foco. Então, assim, por onde você quer começar? Nós não vamos conseguir resolver todos os problemas, mas por onde você quer começar? E aí a gente começa pela preferência da pessoa. Claro que, se existem riscos de vida, riscos legais, riscos de tratamento, tecnicamente nós nos posicionamos. Mas isso tudo num clima de muita colaboração. Tanto é que a postura do entrevistador motivacional, ela é composta por 4 conceitos principais. Parceria, ou seja, todo lado a lado tentando ajudá-lo a resolver o problema, porque não é o tratamento, não são os profissionais que vão resolver. Aceitação, a minha postura é de extrema neutralidade, eu perco o juízo de valor, o julgamento, e eu vou tentar entender e mergulhar na motivação daquela pessoa. Compaixão,
que vai além da empatia, além de eu me colocar no lugar dele, eu vou ativamente procurar o bem-estar dessa pessoa, oferecendo sim informações, conselhos, soluções, mas sempre como uma oferta, como uma troca colaborativa. E por fim, o empoderamento. Esse é um conceito novo, mas que eu acho brilhante. Por quê? Porque dependente químico depende de algo. E o tratamento vai empoderar a pessoa para que ela possa se automanejar, para que ela possa se autogerenciar e não ficar dependente de tratamentos, né? Então, o profissional sempre fica muito atento a essa postura e a nossa comunicação também é baseada nessa postura. Perfeito, Neliana. Se você me permite, eu gostaria de deixar um convite para você aqui, Claro. para eventualmente no futuro nós conversarmos novamente sobre temas específicos dentro da entrevista motivacional. Eu acho que tem muita coisa a ser conversado sobre esse tema, né? O programa de hoje eu acho que foi muito enriquecedor. Acho que as pessoas que tiverem oportunidade de assistir vão gostar, vão aprender muita coisa. Eu gostaria de agradecer muito a sua presença, Liliana. Claro, vai ser uma honra. Inclusive, assim, seria até muito interessante porque eu estou fazendo a revisão técnica de um livro que o Miller escreveu sobre 8 caminhos de se encontrar a esperança. E é um livro belíssimo, claro, assim, quando a gente fala do Miller, a gente sempre pensa no uso de substâncias, mas esse livro serve para qualquer pessoa, em qualquer situação. Acho que, assim, é um presente poder fazer a revisão desse livro. E talvez falar sobre esse livro vai ser muito legal conversar com vocês sobre ele. Maravilhoso. Obrigada, Eli. Eu acho que essa é uma ideia maravilhosa. Acho que falar de instaurar esperança, de criar essa oportunidade, que principalmente nos dias que a gente vive hoje, muita gente está desesperançada. Então, eu acho que trazer esse tema seria um presente. Eu queria deixar claro aqui também, fazer o convite para todos os nossos ouvintes e para todo o nosso público, de que a professora Neliana, ela oferece um curso de formação em entrevista motivacional, né? E assim, eu vou depois ver com o Paulo como é que a gente pode deixar um link para onde as pessoas poderiam escrever ou clicar para poder ter acesso a informações do curso da professora Neliana. Eu sei que não só leigos, como profissionais assistem ao nosso canal. Então, esse seria um convite que a gente poderia estender aí a todos os nossos espectadores. Claro, Eu agradeço muito se vocês puderem compartilhar o link. Esse treinamento é dado em 3 módulos, são 6 dias de curso ao todo, e ele é direcionado não só para profissionais de saúde, mas para profissionais da área de educação, justiça, assistência social, esporte, conselheiros, ATs. Então, acho que, bom, eu sou suspeita a falar, né? Eu acho que seria um prazer muito grande poder divulgar o curso junto ao canal de vocês. Muito obrigada. Perfeito. No final do programa, então, aqui eu vou deixar o link para vocês, o acesso de contato da Neliana, tá bom? Se vocês gostaram do programa, eu tenho certeza que gostaram, porque eu gostei muito mesmo. Então, clique aí e deixe seu like, tá bom? Muito obrigado a todos vocês. Grande abraço. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.